A igreja que deixou de ser igreja. Esse é o tema do nosso vídeo desse dia de hoje, do nosso canal Derrubando Raciocínios. Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje com um tema bastante polêmico: a igreja que deixou de ser igreja. Louvado seja Deus! Antes de dar início a esse estudo, amados, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Louvado seja Deus! Ao se inscrever, vai aparecer um sininho de notificações. Dê um cliquezinho nele aí, para que todos os vídeos que a gente gravar você sejam notificados. Louvado seja Deus. Não esqueça de curtir os nossos vídeos. Louvado seja Deus. E nos comentários eu conto com você, louvado seja Deus, para abordar o assunto para os próximos vídeos. Louvado seja Deus. Sem me esquecer também, não se esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br. Louvado seja Deus. O Instagram, derrubando_raciocínios.com.br. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa me perguntar, por que esse tema, a igreja que deixou de ser igreja? Como todos sabem, amados, o canal Derrubando Raciocínios, ele é um canal de assuntos polêmicos, assuntos da Bíblia polêmico. Como eu já disse a você, acompanhe os nossos vídeos com a sua Bíblia na mão, com a sua Bíblia conferindo os textos citados, com a sua Bíblia na mão. Louvado seja Deus, que aí você vai ter a certeza e não vai estar murmurando a meu respeito, achando que tudo que eu trago para esse canal, louvado seja o nome do Senhor, é assunto de particular interpretação. Aleluia, louvado seja Deus. Mas todos os textos a gente gosta de observar, de examinar, aleluia, com todo e maior cuidado, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Talvez nasça a pergunta, por que esse tema, irmão Donizete? Eu vou te dizer, amado espectador, aleluia, esse tema dar-se-á por causa da identidade que a igreja na atualidade ela está perdendo. Louvado seja Deus. E com isso, eu gostaria de que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, do versículo 40 até o 47, que diz assim a palavra de Deus: com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Queridos e amados espectadores, louvado seja Deus. Essa aqui é a identidade real da igreja que o Senhor Jesus, ele deixou como implantada na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, amado, a palavra igreja é um termo do original grego que quer dizer eclésia, que traduzido quer dizer tirados para fora.
Ela é uma instituição religiosa separada do Estado, aleluia, ou uma comunidade de fiéis, aleluia, ligadas pela mesma fé e submetidos aos mesmos líderes espirituais. Esse é o significado original da igreja. E em comunidade, em concordância com o texto bíblico, louvado seja Deus, nós observamos que a palavra de Pedro não foi outra senão, aleluia, louvado seja Deus, salvai-vos desta geração perversa, ou na sua tradução corrompida. Aleluia, glória ao nome do Senhor, que nos faz entender o significado original do que é a igreja. Mas existe uma certa, aleluia, louvado seja Deus, confusão de entendimento concernente igreja, denominação, templo e etc. E eu gostaria de falar a respeito disso com breves palavras. Para quem não sabe, amado, o significado da palavra igreja nós acabamos de citar agora. Denominação é uma coisa diferente. Denominação é uma organização religiosa cristã que funciona como um nome, uma estrutura e uma doutrina própria. E isso é o significado de denominação. Como temos centenas de dezenas de denominações espalhadas por toda a face da terra, que eu não vou estar falando a respeito dela. E templo? Templo quer dizer uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso, como um culto, aleluia, louvado seja Deus. O seu termo também pode ser usado em sentido figurado, referindo-se em algumas vezes aos servos de Deus para a habitação dele aqui na face da terra. Então está aí o significado dessas três, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, dessas três palavras, igreja, denominação e templo, louvado seja o nome do Senhor. Mas observando o texto da qual nós acabamos de ler, nós vemos o texto nos dizendo, aleluia, louvado seja Deus, falando a respeito das primeiras convenções. E o texto bíblico, ele vai nos dizer que Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele foi um apóstolo que pregou o evangelho de Cristo, e ele disse aqui para que se salvassem desta geração corrompida. Aleluia, voltando ao significado da palavra igreja, que quer dizer, aleluia, louvado seja Deus, tirado para fora, ou seja, separado, aleluia, separado, tirado para fora de quê, irmão Donizete? Aleluia, tirado para fora dessa corrupção, tirado para fora, louvado seja Deus, dessas aberrações que nós estamos vendo, aleluia, no presente momento, aleluia, louvado seja Deus, que está invadindo, aleluia, louvado seja Deus, a taxada famosa igreja da atualidade, aleluia, louvado seja Deus. Mas o que Pedro aqui ele começa a introduzir, aleluia, em nosso entendimento, vem trazendo para nós a luz desse texto lido, é para que a gente se salve desta geração perversa e corrompida. E o que mais interessante, que os que de bom grado recebiam essa palavra, aleluia, eles foram batizados, e naquele dia está escrito na Bíblia Sagrada que acrescentaram-se quase 3.000 almas, aleluia, no rebanho do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, amado, porque eles aceitavam de bom grado. A igreja da atualidade não está aceitando a palavra de Deus de bom grado, aleluia, ela não está, aleluia, se adaptando, aleluia, louvado seja Deus, com uma postura cristã, aleluia, louvado seja Deus, e está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, cada dia se corrompendo. E eu gostaria, louvado seja Deus, de percorrer a Bíblia Sagrada com você nesse vídeo de hoje, aleluia, com esse tema tão, aleluia, polêmico, a igreja que deixou de ser igreja, aleluia. Talvez você pergunta, por que esse tema? Aleluia, porque observando aqui, aleluia, que a igreja que o Senhor Jesus deixou na face da terra, o texto aqui nos diz, no verso 42 da leitura oficial, que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Olha só, irmãos, aleluia, glória a Jesus, a igreja que é de Cristo, ela persevera
unânime, não é um ou dois, ela persevera unânime na doutrina dos apóstolos. Por que que ela está deixando? Ela deixou de ser igreja, porque não se fala mais da doutrina dos apóstolos das nossas igrejas. Pelo contrário, nós vemos muitos murmuradores que rejeitam os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Criador. Aleluia, louvado seja Deus, dizendo que não está para obedecer a doutrina de homem. Aleluia, louvado seja Deus, que obedece a Deus. Larga de ser hipócrita. Aleluia, porque os apóstolos eram homens. Aleluia, louvado seja Deus. E a igreja original que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou na face da terra, ela perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, que também eram homens. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas era só na doutrina dos apóstolos? Não. Na comunhão. O que é comunhão? Aleluia, louvado seja Deus. Comunhão, amado, vem, aleluia, do verbo comungar, ou seja, aleluia, louvado seja Deus. A palavra comunhão, ela vai muito mais além do que comunhão, é sentir o mesmo sentimento, aleluia, louvado seja Deus, é ter as mesmas alegrias, é sofrer as mesmas injúrias, é sofrer as mesmas tristezas, tem tudo em comum. Então eles perseveravam na comunhão, mas nós percebemos que hoje a comunhão da igreja de Deus é somente na Santa Ceia, porque o seu original fala de comungar, fala de comunhão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a igreja que é a igreja de Jesus Cristo, ela comunga em tudo. Aleluia, louvado seja Deus. E todos, aleluia, têm o mesmo sentimento. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. No partir do pão, onde é, meus amados, que a igreja do Deus vivo, a original igreja do Deus vivo, deixada aqui na face da terra, aleluia, louvado seja Deus, existia lá no meio deles um que passava necessidade, aleluia, como por exemplo, aleluia, se eu tivesse 2 casas e tinha um irmão que pagasse aluguel ali, aleluia, pelo que nós vemos aqui dentro desse texto, aleluia, uma casa era minha e outra casa era daqueles, aleluia, que estavam pagando aluguel, porque, aleluia, o texto bíblico, aleluia, louvado seja Deus, vai nos dizer ainda mais embaixo aqui, ó, no verso 44 do texto oficial, que todos os que criam estavam juntos, comungavam e tinham tudo em comum. Essa história de um ter mais do que o outro, na igreja que era igreja de Deus, não existia isso. Aleluia, por esse motivo, amados, é que eu venho trazendo esse assunto, a igreja que deixou de ser igreja. Aleluia, porque hoje é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo ter mais do que o outro, é um se esforçando mais do que o outro. Aleluia, louvado seja Deus. E aleluia, afastando essa comunidade que a palavra de Deus exige ter. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja que era a igreja do Deus vivo, aleluia, louvado seja Deus, elas perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia, glória ao nome do Criador. Preste bem atenção. Pode observar, amado, 99% das igrejas que, aleluia, louvado seja Deus, eu participo, aleluia, eu frequento, eu visito, aleluia, 99%, quando fala da oração, é sempre Pedro, Tiago e João que está de joelhos dobrados, buscando a face do Senhor, tendo a comunhão com Ele também, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, enquanto tem outros lá no WhatsApp, outros mandando mensagem no Facebook, aleluia, outros conversando, aleluia, louvado seja Deus. Eu já vi, amados, aleluia, irmãs dentro da igreja na hora do culto, aleluia, glória ao nome do Senhor, com revista da Avon, vendendo produto da Avon na hora do culto, na hora do templo, dentro do templo. É uma coisa terrível, aleluia, por esse motivo que essa igreja está deixando de ser igreja. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja Deus. O mais interessante, amado, que o texto bíblico vai nos dizer, aleluia, que, aleluia, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Olha o que eles faziam, vendiam suas propriedades.
aleluia, e bens, e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Irmão Donizete, para que Deus deixou a igreja na terra? Amado, Ele não deixou para outra coisa senão para socorro espiritual e social também. É triste dizer, conhecemos comunidades que está sendo sustentada pelo tráfico de drogas. Aleluia, louvado seja Deus, enquanto essa era para ser uma obrigação da igreja. Por esse motivo que ela está deixando de ser igreja, e o canal Derrubando Raciocínios está no ar para denunciar, aleluia, aquelas que são famosas em dizer ser igrejas de Deus, mas que não cumprem o seu papel conforme foi designado pelo seu dono, que é o Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Eles vendiam as suas propriedades e bem repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Aleluia. E o mais interessante é que eles perseveravam unânimes todos os dias. Aleluia. Existem irmãos que dá graças a Deus o dia que não tem culto na sua denominação. Aleluia, glória a Deus. Não tem prazer de estar em comunidade. Não tem prazer de estar adorando ao Senhor. Aleluia, por isso que eu venho denunciar, aleluia, isto não é igreja, o que nós estamos vivendo no presente momento, que aquela que tem o nome de chamado igreja, o nome dela deveria se mudar para ser empresa, o nome daqueles que são taxados líderes espirituais, pastores, dirigentes, deveriam ser empresários, aleluia, aqueles que são tidos como membros daquela denominação, aleluia, deveria ser taxado como produto, aleluia, comercializável. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É claro que eu não vou globalizar, porque no meio dessa, aleluia, aberração que nós presenciamos hoje, Deus ainda tem as suas ramificações, Deus ainda tem, aleluia, glória a Deus, não em comunidade para nossa, aleluia, tristeza, aleluia, glória a Jesus, mas Ele sempre tem um ou outro que ainda procura fazer a vontade do Criador dos céus e da terra. Aleluia. E como, aleluia, consequência dessa graça, dessa qualidade que ela tinha, amado, em si, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, o texto bíblico vai nos dizer aqui, aleluia, que todos os dias, glória a Jesus, acrescentava ao Senhor a sua igreja, aqueles que iam sendo salvos. Amado espectador, eu quero te chamar a atenção nesse momento. Preste atenção, você já observou que hoje tem uma pessoa que aceita Jesus dentro da sua igreja? Aleluia, glória ao nome do Senhor, mas ela não permanece. Daqui a meses, ano, aleluia, louvado seja Deus, o outro aceita, e quando você procura aquele que aceitou anteriormente, você já não encontra ele mais no templo. Aleluia, tem percebido isso? Aleluia, por que está acontecendo isso, amados? Aleluia, glória a Jesus. Você pode até me dizer, está escrito na Bíblia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Isso é bíblico, querido, mas o amor que está se esfriando é o amor de dentro daquela que tem o título de igreja, mas que verdadeiramente de igreja ela não tem nada. Mas preste atenção o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, vamos percorrer. Abre aí a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo 3 ao 7, que diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Se porém mudardes o vosso procedimento e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, e nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Louvado seja Deus. Olha o que o texto bíblico está nos dizendo. Aleluia. Porque hoje está uma briga, a minha igreja é melhor do que a sua, mas olha o que o aleluia, o profeta está nos dizendo, o próprio Deus pelo profeta está nos dizendo, glória a Deus, emendai os vossos caminhos nas vossas ações,
nas vossas obras. Aleluia, louvado seja Deus. E não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, mas se mudar o comportamento, sim, amado. Ele está dizendo no verso 5, se mudares o vosso procedimento e as vossas obras, e praticar justiça cada um com o seu companheiro, e deixar de oprimir os estrangeiros, o órfão e a viúva, aleluia, sem derramar o sangue inocente, aleluia, louvado seja Deus. Ele fará habitar na sua igreja, na sua terra, aleluia, de século em século. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então preste atenção, amados. A igreja está deixando a sua identidade. Ela está deixando de ser igreja. Não é à toa que o próprio Jesus, confere comigo o que Jesus diz aí em Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 17 ao 19, que diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas a meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Louvado seja Deus. Você observou, amado? Primeiro tópico que, aleluia, é abordado dentro desse texto da qual acabamos de ler. Olha, preste atenção que, aleluia, louvado seja Deus, Jesus se aproxima dos seus e pergunta: quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Aleluia, alguém responde, olha, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias e outros dizem que o Senhor é João Batista. E Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Aleluia, louvado seja Deus. Pedro, ele se manifesta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelaste nem carne nem sangue. Aleluia, louvado seja Deus. Quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Observa que a igreja do Deus vivo, ela tem que ter, aleluia, o real conhecimento, aleluia, do seu dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus vai e designa para ele uma função, e volta-se para ele e diz: e eu te digo que tu és Pedro, mas sobre essa pedra, se voltando ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que tu ligar na terra, Pedro, será ligado no céu, e tudo que você desligar da terra também será desligado do céu. Aleluia, preste atenção. Há quem diz que a igreja de Cristo foi edificada em Pedro. Preste atenção que isso aqui foi antes de Pedro negar 3 vezes. Se a igreja de Jesus fosse edificada em Pedro, quando o galo cantasse, aleluia, antes do galo cantar, aleluia, caiu uma parede, aleluia, da igreja, caía a segunda parede e a terceira, aí depois do galo cantaria, porque foram 3 vezes que Pedro negou. Aleluia, louvado seja Deus. Então não foi edificado. No livro, na primeira carta de Pedro, lá você vai encontrar o texto dizendo que Jesus era a pedra que os edificadores rejeitavam. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele edificou a sua igreja nele mesmo, dando assim autonomia e autoridade ao homem chamado Pedro, para que o que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o que ele desligasse também era desligado. Aleluia, louvado seja Deus. Então observa que ele deixou em destaque a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Por que ele destaca essa minha igreja? É simples entender, amado espectador. Aleluia, porque existe 3 tipos de igreja na terra. A igreja de Jesus Cristo, que o inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja de Satanás. Nós temos igrejas satânicas por aí. Aleluia, temos a igreja luciferiana. Aleluia, temos a igreja do diabo dos últimos dias. Aleluia, e temos também as igrejas dos homens. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas existe certo tipo de igreja que deveria arrancar as suas placas e tirar o nome de ser igreja de Deus. E deveria colocar o nome destacado de igreja do homem.
Porque quem prevalece ao falar do homem, já não se tem mais o conhecimento, aleluia, do Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Por esse motivo, amado, que o canal Derrubando Raciocínios, aleluia, ele está no ar. Aleluia, para tirar as nossas dúvidas. Aleluia, glória ao nome de Jesus, principalmente em cima desse tema, a igreja que deixou de ser igreja, ela deixou de ser a igreja, aleluia, glória a Jesus, mas vamos correr o porquê do tempo. Abra comigo a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim a palavra de Deus: partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Por um ano inteiro reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. Louvado seja Deus. Olha o texto bíblico nos dizendo a função da sua igreja, que era ensinar o povo. E hoje nós temos 2h30 de culto. Aleluia, 1h30. Aleluia, louvado seja Deus. Digamos aí 15 minutos de oração, sobrou aí 2h15, aleluia, temos aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 1h45, vamos dizer assim, aleluia, louvado seja Deus, para oportunidade, para os irmãos louvarem, aleluia, testemunharem, nada contra, aí sobra meia hora, irmãos, meia hora, para a ministração da palavra de Deus, bênção apostólica, chamada de revelação mentirosa. Eu te pergunto, existem temas que não tem como se, aleluia, ministrar em apenas 30 minutos. Quer dizer, a palavra de Deus sempre em segundo lugar. A igreja, que é a igreja de Deus vivo, ela, aleluia, glória a Jesus, ela prioriza os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Se a igreja não está priorizando a palavra de Deus, ela está deixando de ser a igreja do Deus vivo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos percorrer o porquê do tempo. Abra a sua Bíblia aí, em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Aleluia! E sabe o que você aprende no templo hoje, amado espectador? É que o dia que Deus tiver um santo na terra, ele arrebata, leva para si, para que ele não se contamine. Ei, o templo de Deus que é você é santo. Aleluia, louvado seja Deus. Não é à toa que no livro dos Salmos, de número 16, verso 4, se não me falha a memória, aleluia, a palavra vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, que aos santos que estão na terra, esses que são os meus ilustres, a qual a minha alma tem prazer. A igreja do Deus vivo é uma igreja santa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Uma igreja separada, tirada para fora da corrupção. Mas infelizmente a corrupção invadiu dentro dos templos. Aleluia, o canal Derrubando Raciocínio está no ar para quebrar, destruir, aleluia, tais ideologias e dizer para você: ande pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ainda tem uns textos bíblicos aqui para nossa meditação. Confira comigo aí 1 Coríntios 10, 32. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, capítulo 10, verso 32, que diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não torne causa de tropeço. É pastores, aleluia, adulterando dentro dos templos, fazendo da casa de Deus comercialização. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto está dizendo para nós não se tornar causa de tropeço, nem para judeu, nem para grego, e muito menos para a igreja de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico, amado, ele é claro e objetivo, que aleluia, a igreja, que é a igreja de Deus, ela tem os seus adjetivos. Louvado seja Deus. E é por isso que eu gostaria que você também conferisse comigo aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6.
Aleluia, glória a Jesus. E o verso 16 que diz assim: e que concórdia, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Você observou o texto dizendo que acordo, que concórdia tem o templo de Deus com os ídolos. Hoje, dentro das igrejas, amado, não tem a imagem de escultura, mas está cheio de ídolos. Os ídolos gospels, que infelizmente têm a sua voz, aleluia, como voz de cristal para o canto. Os seus pregadores, que tem uma bela liturgia, um belo oráculo, aleluia, louvado seja Deus, que infelizmente, aleluia, louvado seja Deus, se tornaram ídolos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E que concórdia, Lastubinegev, Andacamandagavassaio. Aleluia, que concórdia tem o templo de Deus com os ídolos. Aleluia, a igreja, que é a igreja de Deus, ela não se volta a certas idolatrias. Porque nós sabemos, aleluia, subjugar, aleluia, os católicos romanos, aleluia, dizendo que eles estão errados, serão condenados pela idolatria, mas nós estamos pegando as mesmas ideologias. Por isso que o apóstolo João diz: fugir, aleluia, que é para fugir dos ídolos. Aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a palavra de Deus, ela é objetiva, amados. Aleluia, glória a Jesus. Já estou finalizando. Aleluia, confira comigo aí a carta de Paulo aos Efésios. Aleluia, a minha alma sente a presença de Deus quando eu começo a denunciar as aberrações que infelizmente invadiram, aleluia, louvado seja Deus, os templos, aleluia, tirando a identidade real da igreja, que é a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, aleluia, na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, e o versículo de número 24, aleluia, a parte A do versículo, que diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aleluia, eu quero pegar só a parte A desse texto. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja, para ser de Deus, a igreja, para ser de Cristo, ela precisa, ela deve, ela tem por obrigação, aleluia, ser sujeita ao seu dono. Aleluia, mas observa que hoje, aleluia, Cristo ele está do lado de fora. Eu não sei se os amados já leram o livro dos heróis da fé. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Se os amados já ouviu falar do autor, aleluia, chamado Mihai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era um pequeno jovem romeno, pregador do evangelho de Cristo. Aleluia, para quem não sabe, amado, Romênia era um país comunista, não sei se ainda é. Aleluia, louvado seja Deus, onde não se reconhecia Cristo como Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. E o testemunho desse jovem Mihai vai nos dizer que ele estava numa praça da Romênia, aleluia, louvado seja Deus, pregando o evangelho de Cristo e dizendo: olha, aleluia, comunismo é coisa do diabo e Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Aleluia, a história vai nos dizer, amado, aleluia, que aquele pequeno jovem romeno, aleluia, de apenas 8 anos de idade, aleluia, louvado seja Deus, ele foi tomado pelos soldados romanos, que judiaram terrivelmente. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, daquela criança, aleluia, que tinha dentro de si, ardendo a chama, a tocha do evangelho de Cristo. A palavra de Deus se movia dentro dele, ele teria que, aleluia, louvado seja Deus, pronunciar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E o testemunho dele vai nos dizer, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que ele
dizia que, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus Cristo era o único Salvador, e custou-lhe a vida, porque logo após de ter feito barbaridades com aquela criança, arrancaram a língua dele, ele antes de morrer batia a mãozinha no seu sangue, aleluia, escreveu na parede: vocês arrancaram a minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus Cristo do meu coração, aleluia, glória a Deus. E a criança, ao terminar de escrever, ela caiu, aleluia, morta, aleluia, naquele país da Romênia, querido, a igreja do Deus vivo, aleluia, louvado seja Deus. Ela passa por perseguição, porque ela vai na contramão deste mundo, mas se você está com concórdia com as coisas desse mundo, está deixando de ser a igreja do Deus vivo. Hoje você já não vê mais, labadagavassúria, aleluia, diferença do que serve a Deus e o que não serve. Por esse motivo que o canal Derrubando Raciocínios está no ar, aleluia, para denunciar. Você precisa voltar à sua identidade real. Alavasto-me calamanchoria, aleluia, louvado seja Deus. Por esse motivo, amado, que no livro do Apocalipse, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, no seu capítulo de número 3, confere o texto comigo aí, aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, e o verso 1, aleluia, para mim finalizar esse estudo, que diz a palavra assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Ei, Jesus conhece a sua obra, igreja. Jesus conhece a sua obra. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas Ele quer ressurgir hoje, porque está escrito na Bíblia Sagrada que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele, aleluia. Crer não é um simples acreditar. Aquele que obedecer, aquele que praticar os seus ensinamentos, aleluia. Aquele que vive e crê, ainda que esteja morto, viverá, assim como ele foi lá no vale de ossos secos e ressurgiu, aleluia, louvado seja Deus. Um grande exército Ele quer fazer na igreja do Brasil hoje, Ele quer fazer na igreja do mundo hoje, que infelizmente está se transformando, está com cara de mundo e deixando a sua identidade real. Portanto, você que ainda guarda os padrões bíblicos, não se contamine, não se venda, aleluia, não se misture, seja sempre a igreja do Deus vivo, porque a qualquer momento Ele virá buscá-la, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Eu posso sentir aqui a presença de Deus, amado ouvinte, que você que está nos acompanhando no canal Derrubando o Raciocínio, sinta também a presença de Deus na sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Se qualifique como a igreja do Deus vivo e seja bem sucedida em toda a sua, aleluia, realização. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo, Ele, aleluia, continue, aleluia, bradando sobre as suas vidas, aleluia, trazendo a você a qualidade da verdadeira igreja do Deus vivo. E peço a você, encarecidamente, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, louvado seja Deus, curta os nossos vídeos, aleluia, nos comentários, deixa lá o assunto para os próximos, e não esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.